Eu vou avisar a galera no grupo que a aula vai começar, tá? Não, tubarão é ridículo de fácil, né? Mas aquela da Win, nossa senhora, aquela do Win é demais, né? Não, a Purple Comet é difícil mesmo, né? Purple Comet é uma Olimpíada difícil. Tipo a PMD. Não, vai começar. Não começou ainda, Maria. Inclusive, quem. Vocês precisam se identificar novamente, pessoal. Estou avisando porque tenho 200 inscritos para essa aula. Pessoal, não tem como a gente suspender a aula em véspera de feriado, por qual motivo? O BMEB já está aí, né? Então não tem como a gente suspender a aula na véspera, porque nem no dia 2 de novembro. 2 de novembro é no dia da. Falta uma semana para o BMEP. Pessoal, enquanto a galera chega, eu já vou só ao banheiro, tá? Já tô voltando. Exatamente o período de cultivo e desenvolvimento das principais culturas de verão do Brasil: a soja, o milho e o arroz. A frente ia passar rápido, algumas chuvas boas em 2 dias, porém passa 25 dias sem chover e será voltar para o futuro de jeito nenhum. Sabe o que virou moda depois desses tempos de quarentena? Cuidar mais de plantas e ter em casa um terrário. Depois de 20 anos, uma multinacional, Roja, resolveu deixar de lado a correria para se dedicar ao cultivo dos terrários. Uma ideia que chegou de maneira inesperada, em um local improvisado, mas que deu super certo. Mas foi na pandemia que o Roger também viu uma maneira de se reinventar. Pessoal, tem alguém com áudio ligado. Liguei. Tá. O pessoal tá chegando. Acho que hoje vamos ter um pouquinho menos de pessoas por causa do feriado, tá? Então, acho que o feriado vai diminuir um pouco a audiência. Eu uso mesa digitalizadora sim, não tem como não usar mesa digitalizadora, senão ficaria muito difícil. Não tem importância, Maria. Você é a Maria de Pomerode? Não sei a marca não, viu? Não sei a marca da minha... É impossível. E meu computador é touch, mas mesmo no touch não dá. Sem mesa, não faz isso que eu estou fazendo aqui agora. O pessoal está chegando. Wacom. Wacom, olha ela aqui. Ó. Ela é bonitinha. Uma aluna que me ensinou, Carolina Cury de Passos, que inclusive tinha ido... Era uma aluna excelente em matemática, deu uma desanimada, infelizmente.
Pessoal, eu vou ir lá no GeoGebra. Quero fazer uma coisa aqui para vocês. Tá? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer... Era para ter feito antes, eu não consegui. Ninguém sabe como é que eu copio essa figura inteira? Como é que eu copio ela no GeoGebra? Tem jeito? Estou muito satisfeito com o pessoal de fora aí. Pessoal, quem puder, por favor, eu preciso que todos se identifiquem no chat, tá? Que todos se identifiquem no chat. Eu não sei, será que tem como copiar e colar? Não tem. Acho que tem sim. Duplicar, mas teria que juntar. Vamos fazer outro, né? Vamos fazer outro. Queria fazer o do mesmo tamanho que a B. O que eu faço? Vamos fazer outro, né? Peraí que fiz besteira, pessoal. Vocês sabem usar o GeoGebra? O GeoGebra é muito legal. Que legal, gente do Pará. Boa noite, professor. Boa noite, Dmitry Mendeleev. Sabe quem é Dmitry Mendeleev? É o cara da tabela periódica. Isso. Tinha um aluno chamado Dmitry, eu não sabia. Falava Dmitry Mendeleev, ele ficava olhando para o fundo para ver de que eu estava falando. Nossa. Peraí, pessoal, eu tô... Olha. O que está acontecendo? Eu já sei o que está acontecendo. O meu mouse aqui não está funcionando. Tenta arrastar com o botão direito do mouse, não? Não, o mouse não está funcionando. Vou usar a mesa mesmo com o mouse. Eu esqueci disso. Tá. Pessoal, seguinte, sejam todos muito bem-vindos. Quem não se identificou, se identifique. Acredito que hoje teremos menos alunos. Essa questão que eu vou fazer agora, ela é uma questão que caiu em todos, no nível 1 e no nível 2, tá? Essa é uma questão que caiu na prova do 6º e 7º e do 8º e 9º, e é uma questão muito boa, tá? É uma questão que envolve tetraminós. Eu fiz 2 tetraminós, eu não consegui fazer eles ficarem do mesmo tamanho, tá? Eu não consegui fazer eles ficarem do mesmo tamanho. Eu quero aproveitar para conversar. Eu já vou. Isso aqui é o GeoGebra. Tetraminó é o seguinte: se eu junto 4 quadrados, um do ladinho do outro, tá? De forma que os lados coincidam, certo? E sem buraco, eu tenho um tetraminó. Se tiver 5 pecinhas, é um pentaminó. Se tiver 6 pecinhas, é um hexaminó. Se tiver 7 pecinhas, é um heptaminó. Se tiver 8 pecinhas, é um octominó. Isso é baseado no dominó, tá? No dominó. E todos eles são chamados de poliminós, tá? Se fosse com triângulo, seria diamante, triamante, quadriamante, pentamante, tem uns nomes assim, poliamante. E se fosse com hexágono, seria hex. A gente vai falar de 2 tetraminós, do famoso tetraminó L, tá? Enquanto o povo está chegando, eu quero fazer uma propaganda para vocês. Eu vou começar a gravar uns vídeos também de vestibular, tá? De vários lugares. Eu aviso vocês quando tiver aula, fique de olho no grupo, não sai dos nossos grupos, tá? Eu vou gravar aula de vestibular
e também a gente organiza muitas Olimpíadas. Estou vendo muita gente aí, é uma chance que vocês têm de conhecendo uns aos outros, de interagir, de fazer amigo, entendeu? Isso é bem legal, porque vocês vão conhecer mais e mais pessoas. Então, não desanimem de participar dessas aulas, que vocês têm muito a aprender, vocês vão crescer cada vez mais. Por exemplo, abriu a inscrição das Olimpíadas do Maranhão e do Ceará. Então, quem é do Maranhão e quem é do Ceará, tem uma Olimpíada estadual que pode se inscrever, tá? Então, eu vou dar aula preparatória para essas duas Olimpíadas. A Olimpíada da Bahia tá com inscrição aberta também, e a de Goiás e a de São Paulo. Olha para você ver, tem 5 Olimpíadas estaduais abertas, tá? Tem a Olimpíada do Ceará, tem a Olimpíada da Bahia, tem a Olimpíada do Maranhão, tem a Olimpíada de Goiás e tem a Olimpíada de São Paulo. 5 É estados. de Minas Gerais, do Podemos, lá do sul de Minas. Tem as regionais também, tem a do sul de Minas, tá? Quem é aí do DDD 35 ou algumas cidades, então ainda dá para escrever no Minas Gerais, tá? Eu vou fazer aula preparatória de todas essas que eu estou fazendo, tá? E eu vou dar aulas, sim, preparatórias, e do Norte de Minas não tem ainda, mas aí eu vou avisando, vocês vão se inscrevendo, a gente vai fazendo aula, vocês só não podem desanimar e tem que continuar vindo na aula, tá? E também tem a Olimpimate, que é uma Olimpíada que o Podemos organiza, que todos vocês podem fazer. Eu já postei o link lá no grupo, tá? Participem, chamem mais gente para minhas aulas. Olha, hoje tem 68, não estou enxergando os 58. Vocês conseguem enxergar? Não sei, eu não vejo. Não sei se é 58 ou 68. É 57, 58. parece. Então, esse número hoje eu já esperava, porque é feriado, tá? Eu esperava que hoje tivesse uns 70, porque é feriado, é complicado. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Não tem como não ter aula no feriado, porque a UBMEP já está aí. A UBMEP na semana do feriado de finados. Então, é complicado. Depois eu te mando o link, Maria, mais no final da aula, tá? Estou falando agora. Então, participem das atividades, tá? Chamem mais pessoas. A gente precisa muito de alunos do 2º ao 5º ano para fazer o Olimpimate Júnior. A gente está com muita dificuldade de alunos mais novos. Ano que vem vai ter vários cursos. Ano que vem vai ter curso para... ano que vem vai ter curso para algumas... Ano que vem... Não estou entendendo, Jaime. Canguru? Ano que vem vai ter curso para várias Olimpíadas, tá? Vai ter curso. Canguru tem desde 2019 online. Quer dizer, desde 2000... Eu dou aula para o Canguru desde 2015, tá? Desde 2015, antes do Podemos, já dava aula para o Canguru. Então, vai ter aulas para várias coisas. O que eu quero falar para vocês também é que eu vou... Não é só curso. Tem Olimpíadas, tem eventos online, tem campeonato de jogo de tabuleiro, tem muita coisa que o Podemos faz. Então, vale a pena. Vocês vão fazendo amizade, tá? Vocês vão fazendo amizade. Vocês vão conhecendo pessoas, vocês vão interagindo com mais gente. Por exemplo, olha aí, ó, nós temos aí presente pessoas que a gente já interage faz tempo. Ó. O Dimitri é de Goiás, ele tem um clube de matemática lá no Liceu Goiano. O Leon, eu vejo ele sempre, eu acho que ele é da Bahia, só que não sei exatamente, mas ele é bem conhecido aqui nas aulas. O Gustavo Martins é de Franca, interior de São Paulo, uma cidade produtora de calçados, saiu no Fantástico essa semana, porque teve uma tempestade de poeira. A Laisa Lima, que eu não sei se é de Pernambuco ou do Ceará, a Laisa, ela é uma pessoa de alta performance também, ela tirou na Olimpíada Cajazeira 7 pontos e tanto, uma das maiores notas. O Thiago Dias, que é da equipe do Podemos, é do interior do Ceará, da cidade de Icó. A Rita é incrível, a Rita é de Coruripe, interior de Alagoas. É uma menina que eu tenho muita esperança que ela vai ser ouro no BMEP. Então eu conheço alguns, os outros eu vou conhecendo. Eu estou falando desses que eu estou vendo aqui na tela. Não sei se vocês sabem como funciona. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo ver só 15 pessoas, 13 pessoas, que os dois últimos... 13 não, 12, eu só consigo ver 12 na tela. Por isso que eu falei esses, tá?
Mas, assim, todos os outros eu quero conhecer, olha. Letícia, Bernardino de Campos, São Paulo. São Paulo é um estado que eu quero fazer muitos projetos. Tem no estado de São Paulo o Cuco. Eu sempre quis preparar para o Cuco. A Isadora é do interior do Ceará. Isadora, seria legal você fazer a Olimpíada Cearense. Todos vocês, Olimpimate, tá? Pode falar, Thiago. Desculpa te interromper. Você estava falando de Olimpíada Estadual, era? Sim. Tem. É de matemática, você estava falando? A Olimpíada do Cearense abriu dia 4. Abriu? Voltou? Abriu. Ano passado não teve? Esse ano vai ter, eu achei muito estranho. Que a Olimpíada do Ceará está em outro site. Depois eu vou olhar lá, então. Não está no site da Olimpíada Cearense, não. Eles fizeram outro site. ocm.mate.br. Tá. Eu vou pôr tudo no site do Podemos hoje, tá? Então depois eu pego lá. Era só isso mesmo. Obrigado, viu? Tem alguém entrando no outro link, as pessoas não leem os avisos. Oi, Luiz. Você está no link errado, Luiz. É o outro link. Esse é o link reserva só. Eu te passo, só se a sala lotar, vou te passar o certo. Oi, Luiz. Você está no link errado, Luiz. É no link que eu digitei ali. Esse é o link alternativo, se lotar. E eu vou fazer preparação para todos esses. Não, é um outro Luiz. É Luiz Patrício. Depois você olha no chat, viu, Luiz? O que eu ia falar mais? Então, olha aí outra do Ceará, Alice. Eu ia falar uma coisa para vocês e eu esqueci que eu ia falar para vocês. Deu branco. Me perdoa. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e muitas oportunidades que vocês vão ter, tá? Muitas oportunidades que vocês vão ter. Eu estou enrolando aqui um pouquinho, com esperança que entre mais gente, mas eu acho que... Não, eu estava falando das Olimpíadas Regionais. Tem tudo lá no site do Podemos. Mas não é só a Olimpíada Regional, não, pessoal. São as Olimpíadas, são as outras atividades. Eu quero muito que vocês participem do Olimpimate. Para mim, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Eu fiz 2 tetraminós aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Esse tetraminó, eles teriam que ser do mesmo tamanho, tá? O que acontece? Qual que é o perímetro de cada tetraminó aqui? Você concorda que é 10 o perímetro de cada desses 2 tetraminós? Todos eles têm período 10? Conta aí, ó. Conta em volta. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não sei se tem um botão para marcar. Esse aqui é a versão... Tem, ó. Olha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concorda que eu tenho 10 espacinhos aqui? Então, eu tenho 10 espacinhos. Então, eu marquei 10 coisinhas aqui, tá? Vamos voltar da caneta para a setinha. Tá. Aí, eu vou arrastar ele e vou juntar um com o outro, tá? Vou juntar um com o outro. Eu vou girar ele, vou juntar um com o outro. O que acontece se eu colocar um com o outro? Qual que é o perímetro da nova figura emendada aqui? Qual que é o perímetro dessa figura nova? Formou uma figura nova, não formou? Você concorda que é o mesmo perímetro das 2 figuras juntas, menos 2, que é esses 2 lados que eu uni? Você concorda que se eu juntar as figuras, eu diminuo o perímetro 2? Concorda? Eu juntei 2 figuras, então o meu perímetro vai diminuir 2. Certo? Olha aqui. Ingrid, acompanha meu raciocínio, Ingrid. Quantos lados tem essa primeira figura formada em forma de L? Quantos lados tem, Ing? 10. E essa figura, e a outra figura, tem quanto? 10. Se eu juntar as duas, perímetro é 18. Como é que eu sei que é 18 tão rápido? Não vai desaparecer 2 do perímetro? Uma
de cada uma que eu estou encostando na outra, não diminui 2? Olha aqui, diminui 2. E se eu coincidir dois lados? Diminui quanto? Quanto que diminui no perímetro? Se eu coincidir dois lados? 4. Agora, olha só. E se eu colocar 3 lados? Espera aí que eu não sou muito bom de GeoGebra, não, tá? E se eu coincidir 3 lados? O que vai acontecer? Vai diminuir quanto? 6. Certo? Tem como coincidir mais de 3 lados? Vai diminuir 6. Tem como coincidir mais de 6? Aqui, ó. Coincidiu 4 lados. Diminuiu quanto? Tem sim, olha aqui, ó. Diminuiu quanto? Menos 8. Então vamos para a questão com essa explicação. Você não tem um GeoGebra lá na hora. Roberto formou a figura abaixo. Qual é o perímetro da figura? Você concorda que bastava contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E show de bola, acabou. Tá? Sim, Juliana, ótima resposta. Mas olha, veja. Você concorda que se eu dividir aqui, eu vou ter as duas figuras originais? Você concorda que isso é 20 menos 2 lados vezes 2? É 20 menos 2 vezes 2. Concorda? Entenderam por que eu escrevi 20 menos 2 vezes 2? Tá, vamos voltar para cá. Presta atenção nessa explicação. Vou começar desde o comecinho, tá? Qual é o perímetro de cada uma dessas figuras que estão aqui? Viu? Gabriel e Maria, presta atenção nisso. 10, certo? Se eu encostar uma figura na outra, vai diminuir. Se eu coincidir um lado, vai diminuir quanto no perímetro? Vai diminuir 2. Então é 20 menos 2 vezes 1. Se eu quiser escrever aqui, o novo perímetro nesse caso vai ser 20 menos 2 vezes 1. Concorda? Concorda? Pode falar, Jaime. Pode, mas acho que não precisa, mas pode. Agora, e se eu colocar dois lados? Qual vai ser o perímetro novo? Não é 20 menos 2 vezes 2? E se eu coincidir 3 lados? Se eu coincidir 3 lados, não é 20 vezes 2 vezes 3? E se eu coincidir... Nossa, desculpa, fiz o cagado aqui. E se eu coincidir 2, se eu coincidir 4 vezes lado, 4 lados é 2 vezes 4. Não sei apagar. Certo? Então, aqui, é claro, não precisava fazer isso. Estou fazendo para facilitar a explicação. Então, veja. Ajude o Roberto desenhando uma figura com perímetro igual a 12, no quadrilátero à esquerda e outra com perímetro igual a 18. É claro que no chute você consegue fazer isso. Mas vamos entender. Quando que o perímetro é 12? O perímetro é 12 quando some 4 lados, quando coincide 4 lados. Então é 20 menos 2 vezes 4, concorda? 12 é 20 menos 2 vezes 4. E 18 é 20 menos 2 vezes 2. Então, nesse caso aqui, só tem uma solução possível, a não ser pelas translações, pelas rotações, aliás, que é essa aqui. Tá certo? Que é coincidir nos 4 lados. Professor, eu acho que você errou ali, você colocou que 18 é igual a 20 menos 2 vezes 2. Isso mesmo, Flávio, obrigado. Eu só errei para ver se você estava prestando atenção. Não, errei de burrice mesmo. Pessoal, quem chegou depois, não esquece de registrar a chamada no chat. E, Tiago, se você puder tirar print de todo mundo que está presente e me mandar no WhatsApp, porque às vezes alguém esquece, tá? De falar. Então, 18 é 20 menos 2 vezes 1. Então, é só
emendar um lado, qualquer um que seja. Uma das possibilidades, e não a única, é essa aqui. Certo? Entendido, galera? Certinho. Certinho? Inclusive, o pessoal aí que é de São Sebastião do Paraíso, de Três Pontas, pode participar da Olimpíada Sul-Mineira e pode vir presencialmente nas aulas do Podemos nas férias. Tá? Depois eu falo com vocês sobre isso. Tem gente do Rio de Janeiro que virá na aula que vai ter nas férias. Explique por que Roberto nunca conseguirá formar uma figura com perímetro igual a 15. Lembre-se que Roberto sempre fará coincidir lados dos quadradinhos. Por que Roberto nunca vai conseguir um perímetro igual a 15? Porque o Roberto, sempre que unir dois lados, sempre que unirmos dois lados, unir um lado, né? Sempre que unirmos lados, um par de lados, o perímetro reduz em 2. Certo? Ou seja, nunca será um número ímpar. O que o Felipe falou corretamente é que a fórmula é sempre 20 menos 2n. Ele colocou n, não colocou k, mas é a mesma coisa. Então, o perímetro vai ser sempre 20 ou 18. 20 não pode ser, né? Você está unindo. O perímetro sempre vai ser 18, se unir um lado, 16, se unir dois lados, 14, se unir três lados, ou 12, se unir os quatro lados. Entendido, meus amigos? Conseguiram entender o porquê dessa questão? Dá para fazer 15, sim. Só que o 15 é mais complicado. Para você fazer o 15, você teria que coincidir dois lados e meio. Ó. Aqui tem perímetro 15, certo? Só que não pode, certo? Aqui tem perímetro 15. Não, aqui tem perímetro 15? Não, aqui está coincidindo. Peraí, dois lados e meio? Aqui tem perímetro 15. Certo? Ok? Certinho? Acabei de lembrar que tem uma questão do ano 2015 para resolver ainda. Tá, mas vamos terminar ela aqui. Certo? Porque a regra ali não permite, ó. Você tem que fazer coincidir os lados, ó. Roberto forma figura juntando duas dessas peças sem sobreposição e fazendo coincidir os lados. Olha ali o que ele fez, ó. Um xizinho que não pode, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Gustavo, ó. É de óculos, pequenininho. É você, Gustavo. Certo? Pessoal, você sabe que muita coisa que eu estou batendo papo, falando, teve uma pessoa, às vezes está até aí na aula hoje, não estou criticando, que quando eu estava falando coisas aleatórias, perguntou assim, professor, podemos voltar para a aula? Só que, às vezes, o que eu estou falando aqui é mais importante do que a explicação da matéria. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente fala alguma coisa para vocês, isso transforma vocês. Deixa eu contar o que uma menina que está fazendo. Não precisa lembrar, só estou dando um exemplo. Tá? Não era aleatório de jeito nenhum. Não era aleatório. Vou te dar um exemplo. Uma aluna está pagando um cursinho absurdo. Ela está perdendo tempo dela. Certo? O que ela está fazendo não vai atingir os objetivos dela mesma. Porque ela está totalmente equivocada no que ela está fazendo. Claro que ela pode conseguir, na sorte. Na sorte, você pode conseguir um monte de coisa.
Só que você vai ter que contar com a sorte. E aquilo que você está fazendo está perdendo tempo. Às vezes uma dica nossa como professor te ajuda a não perder o teu tempo. Essa fala que eu estou fazendo, ela inspira, ela modifica, ela transforma, ela influencia de uma forma que bota você para pensar. Então essas falas, elas são importantes. Elas te dão oportunidades, elas falam da importância de ler as coisas com atenção, de não fazer coisas erradas, se equivocar. Aí, tem gente que pode falar assim para mim, mas, Otávio, eu estou fazendo um negócio lá e meu objetivo é outro, não é esse que você quer. Pessoal, eu estou falando que muita gente faz coisas que não ajudam a atingir os objetivos dela mesma. Cada um tem um objetivo. Você está errado quando você está perdendo teu tempo fazendo uma coisa que você não vai atingir teus objetivos, ou se você atingir, dependendo da tua sorte. Eu já vi muito aluno perder muito tempo batendo a cabeça e fazendo coisas erradas, tá? E aí a gente, como professor, ajuda, porque, olha, eu estou há 30 anos trabalhando, 30 não, menos de 30, né? Estou desde os 15, quase completando 16, ajudando alunos da idade de vocês. Então eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu sei o que não funciona. O que funciona até hoje eu não sei. Mas o que não funciona eu sei. Então essas falas, elas não são à toa. E mesmo quando eu estou brincando, tá? Não sei dar um exemplo, Sara. Não sei dar um exemplo. É complicado. Eu não sei dar um exemplo. Mas eu quero falar para vocês que essas falas não são à toa. E nem é à toa quando eu começo a falar para vocês piada, porque isso é para aproximar vocês. Então, por exemplo, várias pessoas eu conheço, porque a gente foi puxando o assunto. Ó, eu estou vendo outros alunos aqui, eu estou vendo o Celso Ronda, eu estou vendo o Eric, entendeu? Que eu não tinha citado. Então, eu olho vocês, eu conheço vocês, e eu me interajo, e a gente se aproxima, a gente cria uma conexão. Quando você cria uma conexão com a pessoa, você tem muito mais condição de aprender com ela. Tá? Então, eu conheço as pessoas e conhecendo, eu consigo ajudar elas melhor. Então, essa conexão, então a gente não perde tempo. Então, o que eu faço nesse curso é diferente dos outros, porque eu acho que é muito raro um professor ir citando o nome de todos os alunos. O Jaime está falando, ó, nossa, eu perdi tempo estudando errado, porque quando fui fazer o certo, me senti numa falha na Matrix. Tem gente que passa horas e horas e horas e horas e horas perdendo tempo. Tá? Sim, a aula tem que fazer brincadeira, você tem que interagir, você tem que falar. Hoje eu não estou muito inspirado, não, tá? Tem dia que eu estou inspirado, tem dia que eu faço tudo. Então, e vocês que estão falando se dão bem. O Pedro, por exemplo, eu conheço. Pedro Miguel Rocha Santos é de Babassulândia, Tocantins. Eu conheço as pessoas, eu sei a história delas, as trajetórias. Então, essa proximidade é muito positiva no aprendizado da matemática, tá? Então, isso é uma estratégia pedagógica, tá? Então, essa é uma estratégia pedagógica. Então, o Eric, e você é um cara que... Você acho que tirou medalha de ouro ano passado, né? Você tirou a mesma nota que o Felipe, que é um aluno meu aqui de Muzambinho. Você pode olhar lá no ranking do OBMEP, tua nota está empatada com o Felipe de Muzambinho, ele é meu aluno. Felipe, eu comecei a dar aula para ele, ele não sabia fazer equação do primeiro grau. Ele estava no 8º ano, ele sabia fazer só as equações mais simples. Aí eu fui ajudando ele, fui orientando, certo? E essas coisas, elas ajudam muito a gente criar comunidades, criar laços, a gente criar uma comunidade de práticas. E um vai conhecendo os outros, certo? E muitas dicas que eu vou dando, elas não são dicas aleatórias, tá? Porque eu já vi, olha... Então, Letícia, mas muda sim. Muda sim. Muda. Eu acho que a capacidade do estudo, ela é transformadora na vida da pessoa. Ela causa ela muda muito e a cabeça vai mudando, entendeu? E quando você começa a conviver com tanta gente boa quanto tem aqui, você começa a interagir um com o outro e isso é muito bom, tá? Imagina, você vai conhecendo pessoas em outras cidades. Quando você conhece pessoa em outra cidade, oi, Renan, e quando você viaja para outra cidade, você pode conhecer essas pessoas. Às vezes vocês vão se encontrar na Semana Olímpica da OBMEP, às vezes no Fórum Hotel de Hilbert.
Às vezes vocês vão virar professor, sei lá, de matemática e vão se conhecer em congresso, tá? Então, Maria, você pode, eu já vi gente ganhar medalha de bronze no BMAP e a pessoa não sabia que x mais y ao quadrado não sabia desenvolver o produto notável. O menino era medalhista de bronze no BMAP, eu dava aula para ele no PIC, e ele, quando eu coloquei que x mais y ao quadrado era x2 mais 2xy mais y2, o que aconteceu? O menino falou, mas eu nunca vi isso na vida, certo? Então pode acontecer, não tem problema. Ele era do 9º ano, ele tinha ido para o 1º ano, tá? Então acontece sim. Vamos para a questão, tá? Sempre. Então vamos lá. Um quadriculado 3x3 preenchido com números inteiros é chamado de MED mágico. Só uma observação. MED mágico é uma palavra inventada para esse exercício, tá? Caiu no nível 2 e no nível 3. Então, MED mágico é essa prova 2016. Caiu também no nível 3, tá? Essa é a única questão que caiu só no nível 2 e 3. Tem uma questão que caiu no nível 1, 2 e 3. Certo? Não existe. Quando você coloca umas palavras aqui, a maioria das palavras são inventadas para a própria questão. Na Copa Multilaser, eles inventaram a palavra número alfafa. Só porque você tem que inventar um nome. Então é chamado de MED mágico quando em cada linha vertical, horizontal ou diagonal, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Então veja. Olha, o 7 é a média aritmética de 10 e 2, concorda? 10 mais 2, 14. 7 é metade, então a média aritmética. O 10 é média aritmética do 15 e do 5. 15 mais 5, 20, por 2, 10. E o 13 é a média aritmética do 18 e do 8, porque 18 mais 8, 26, metade 13. Então, na vertical, deu certo. Se eu fizer o teste no horizontal, eu vou ter as médias aritméticas também aqui. A média de 12 e 18 é 12 mais 18, 30, por 2, 15. 7 mais 13, 20, por 2, 10. 2 mais 8, 10, por 2, 5. Da mesma forma, esse número aqui é média aritmética das diagonais. 12 mais 8, 20. Metade é 10. 2 mais 18, 20. Metade é 10. Certo? Então, isso é média aritmética. A média aritmética de dois números, tá? Se eu tiver dois números, por exemplo, 12 e 18, a média aritmética é 12 mais 18 dividido por 2, tá? Que é 15. Certo? É porque existe outros tipos de média, Maria. Quando você fala média aritmética, a média ponderada significa que você está contando mais vezes uma questão. O PIC, Flávio, repete questões do BMAP, tá? Então, média aritmética é isso. Somei dois números e dividi por 2, tá? Existe a média geométrica também, Maria. Existe a média harmônica, mas isso eu não vou falar agora para não confundir vocês. Então, preencha o quadriculado para que ele seja médio mágico. Vamos lá. Vamos começar calculando esse valor aqui. Vamos botar a letra? Vamos dar nome para as casas? Chamar essa casa de A. Vamos pôr pequenininho para caber o resto aqui. Vamos chamar essa casa de A, B, C, D, E e F. Tá? Ok? O mais fácil é achar o A. O A não é o 3 mais 19 dividido por 2? Então, 3 mais 19 dividido por 2 é 11. Que é 22 por 2, 11. Então, o A é 11. Certo? Agora, o D, eu posso calcular, porque eu tenho 3 e o 8. Eu não sei quanto que é o D, mas eu sei que o 8 é o 3 mais o D dividido por 2. Concorda comigo? Que o 8 é 3 mais D dividido por 2? Então, 3 mais quanto
dividido por 2 é 8? Ora, 3 mais D tem que dar 16, que é 8 vezes 2. Então, 8 vezes 2, 16. Para 3, 13. Então, D igual a 13. Tá? Ok? Usando a mesma ideia para calcular o B, tá? O B é a média... Não, mesma ideia não, mais fácil. O B é a média 19 e 13. B é 19 mais 13 dividido por 2 é 16. 19 mais 13 é 16. A média é o número que está exatamente no meio, 16. Vamos lá, Maria, você não entendeu D igual a 13. Vamos pensar assim. 3 mais quanto dividido por 2 é 8? Que número dividido por 2 é 8, Maria? Que número dividido... Eu tenho todos em PDF, Iago. Vamos tentar voltar para cá. 3 mais quanto dividido por 2 é 8? 15. Maria. Que número... Desculpa. Que número dividido por 2 é 8? Falei errado. Maria, que número dividido por 2 é 8? 16, concorda? Então aqui tem que ser 16. 3 mais quanto é 16? 13. Entendeu por que 13, Maria? Claro que eu podia fazer equação, resolver equação, daria no mesmo, tá? Estou fazendo sem equação por causa que tem a questão de espaço aqui para a gente fazer todos. Então, achei o A, B e o D. Para achar o C, eu vou usar o mesmo raciocínio. 16 é 8 mais alguma coisa dividido por 2. 8 mais C. Então, você concorda que o C tem que ser 24? C é o 24, tá? Depois eu falo, Flávio. Vamos focar aqui. Pessoal, vamos tentar não distrair no chat, senão atrapalha até minha concentração, porque eu tenho que ficar olhando no chat e eu não vejo perguntas. Depois a gente conversa, tá? Vamos focar, tá? Depois eu falo do Fundamentos de Matemática Elementar. Tem o livro do Aref também, tá o livro do Rufino, que é um pouquinho mais completo que Matemática Elementar. Depois eu falo de outros livros, tá? Vamos focar aqui. Então, o C igual a 24. Só isso aqui, acredito que sirva como justificativa, tá? Então, C é 24. Para achar o E, vamos achar o F primeiro, que o F é mais fácil. Você concorda que para achar o F eu tenho duas opções? Eu posso usar o 9 e o 24 ou o 3 e o 16. Concorda? Eu posso usar o 9 e o 19 e 24 ou o 3 e 16. Tanto faz. Vamos usar o 3 e o 16, porque eu prefiro um número pequeno. Então, 16 é 3 mais F dividido por 2. Então, 3 mais quanto é o dobro de 16? 3 mais quanto é 32? 3 mais 29. Então, F é 29. Certo? Esse finalzinho tem muitas maneiras de fazer, né? Você vai contando. Agora, o E é 13 mais 29 dividido por 2. 13 mais 29, 42 por 2, 21. Está completado o quadrado mágico. Acredito que não precisa de mais nada além disso que está aqui na lousa. Tá? Eu acho que essa resposta já estaria bem completa para a questão. Tá? Essa questão caiu em todos no nível 2 e no nível 3. Então, essa questão caiu no ensino médio. Tá certo? Ok? Alguma pergunta? Bom, agora olha aqui. O quadrado médio mágico abaixo tem os números 7, 9 e 20 nas posições indicadas. Qual o valor de x? Tá? Só preencher o quadrado, possivelmente você vai ficar com 0, Matheus. Tá? Porque você precisa justificar. Isso aqui é muito importante, ó. Respostas sem justificativa não serão consideradas. Tá? É muito importante justificar. Claro que tem questão que não tem jeito de justificar. Algumas questões só de desenhar, mas mesmo assim, recomendo. Pode falar, Maria, estou dúvida dessa aqui. Pode falar, Maria.
Quando tiver dúvida, pode pôr a dúvida de uma vez, porque fica mais fácil. Não dá para... No 13, poderia fazer 8 mais 3 dividido por 2? Não. Não, porque aí você estaria tirando a média do 3 e do 8. Olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você achar 3 e quanto tem média 8. Outra coisa é achar a média de 3 e 8. Você percebe que é diferente? A média de 3 e 13 é 8. Não dá para você falar que a média de 3 e 8 é 13. São coisas diferentes. Tá? Lucas, me cobra isso no final, depois eu explico. Tá? Não é exatamente equação que ela está falando. É diferente, Mariana. Tá? É diferente. Ó, eu estou falando que sim, essa é uma propriedade que esse quadrado tem. Uma coisa interessante que o Lucas está falando é que como o x é central, se eu somar esse mais esse, é igual a esse mais esse, que é igual a esse mais esse, que é igual a esse mais esse. Isso ajuda também bastante, tá? Isso ajuda bastante. Agora, uma outra coisa que a gente... Isso a gente vai ter que usar aqui agora, tá? Uma coisa importante para a gente saber é o seguinte. Se eu tenho dois números, A e B, eu somo eles e divido por 2, dá o número C. Você concorda que A mais B é o dobro de C? Concorda comigo? Então, veja. 3 mais 13 é 16, é o dobro de 8. 3 mais 19 é 22, que é o dobro de 11. 11 mais 21 é 32, que é o dobro de 16. Tá? O Luiz já falou de um padrão que a gente tem aqui, tá? Mas a gente vai concluindo isso. Então, veja, isso aqui é 7, que é x. Concorda que aqui é x menos 7? Porque a soma de x com x menos 7 tem... Mentira. Errado. 7 menos x, né? Não, x menos 7 mesmo. Errado também. Tá? 2x menos 7. Errado também. Porque, veja, esse mais esse mais esse é igual ao dobro desse. Então, aqui teria que ser, eu vou até pôr um tracinho, 2x. Vou ampliar, peraí, vou aumentar para ficar mais fácil. Deu uma travada. Não é um quadrado mágico. Quadrado mágico tradicional, as somas têm que ser iguais, né? E aqui, eu não verifiquei se é um quadrado mágico, tá? Depois a gente verifica. Então, aqui é 2x menos 7. De acordo? Que é 2x menos 7. Ok? Usando o mesmo raciocínio, aqui é 2x menos 20. E aqui é 2x menos 9. De acordo? Entenderam o que eu fiz? Agora, presta atenção. Tá? Eu podia até tentar usar o que o Luiz falou, né? O Luiz percebeu que essa soma, essa mais essa é 2x, e essa mais essa é 2x. Essa mais essa também é 2x. E essa mais essa também é 2x. Mas não dá para usar isso, por quê? Porque se eu usar agora, né? Se eu quiser igualar, eu vou cancelar tudo e vou ficar com uma identidade. Então, não dá para usar isso agora. A gente vai usar uma outra relação. Então, entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou algebrizando essa questão. Eu estou colocando x em tudo quanto é lugar. Agora, vamos lá. Eu vou calcular esse valor aqui. Concorda que eu posso calcular esse valor fazendo a seguinte ideia? Se eu pegar essa casa e somar com essa, vai dar 14, não vai? Se eu pegar essa casa mais essa, vai dar 14. Então, eu posso falar que essa casa aqui é 14 menos 2x menos 20. Ou seja, essa casa é 14, certo? 14 menos 2x mais 20. Essa casa é
34 menos 2x. Entenderam o que eu fiz aqui? Acontece que eu fiz isso analisando esta linha. E se eu fizesse esse mesmo raciocínio analisando esta linha aqui? Não, não sei se isso aqui vai ser bom de fazer. Se tem um jeito mais fácil. Quero usar o 9 aqui. Deixa eu pensar se tem jeito mais fácil. Bom, vai dar certo. Vai dar certo. Talvez tenha um jeito mais fácil. Se alguém tiver um jeito mais fácil, me avisa. Você concorda que se eu analisar esta coluna, eu vou ter que 20 mais aquele quadradinho é o dobro de 2x mais 9? Então, aquele quadradinho é o quê? 20 não. 2 vezes 2x mais 9. Menos 9, né? Menos 20. Entenderam isso que eu fiz aqui? Certo? Eu fiz duas relações algébricas. Tá? Não, tem que justificar, né? Isso aqui tem que elaborar um texto para justificar. Tá? Depois eu explico, pra gente, senão a gente perde. Eu vou terminar de explicar aqui, depois eu volto nessas dúvidas, tá? Se eu não responder uma dúvida, é que eu não estou dando conta, vocês estão falando muita coisa no chat aleatório, isso dificulta a aula, isso atrapalha bastante, me distrai e eu não consigo ver algumas perguntas. Então, eu volto depois. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 9, menos 18, menos 20. Então, eu posso concluir que essa expressão é 4x menos 38. Mas, ora, eu tenho duas equações que representam a mesma célula, mesmo quadradinho. Então, eu posso igualar 34 menos 2x com 4x menos 38. Concorda comigo? Que eu posso igualar essas duas coisas? Deixa eu ver. Não, Breno. Porque aqui é menos 18 menos 20. Não é conta de vezes. Então, menos 18 menos 20 menos 38. Depois você me fala teu raciocínio, Letícia. Talvez a justificativa seja uma questão, um complicador aqui. Então, isso aqui vai ser menos 2x menos 4x, que é igual a menos 38 menos 34. E resolvendo essa equação, que é uma simples equação do primeiro grau. Claro que tem que saber resolver uma equação do primeiro grau. Aqui vai dar menos 72. Menos 72. 6x igual a 72. X é igual a 72 por 6, que é 12. Então, x é 12. Tá? O que é para fazer? Achar o x. É isso. Certo? Tem muitas outras maneiras de fazer isso aí, tá? Todas elas são por equação. Eu não entendi o que o que você fez, Letícia. Não entendi o que você fez. Você quer explicar? Você fez por chute e depois verificou o resultado. É isso que você está falando? Você chutou um valor, depois verificou? Sim. Mas por que 7 mais 5? Da onde você tirou 5? Sim, mas por que tudo pula 5? Entendeu? Eu acho que é suficiente, Cauã. Então, sim, tudo pula 5. Mas por quê? Entende, Letícia? É claro que eu acho que alguma nota você ganha. Mas eu não sei se tem como ganhar a nota total. Não entendi, Rita. E resolvendo as contas, como assim? Não entendi a tua fala, Rita. Se quiser, pode falar em áudio. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pessoal, tem que tomar muito cuidado que aqui a gente pode chegar à identidade. O Luiz, ele chegou numa conclusão correta. Vamos lá no quadrado médio mágico, tá? Olha o que o Luiz chegou na conclusão.
Eu quero que tente entender por quê. Olha aqui, ó. Só que eu não entendi. 15 mais 5 é quanto? Quanto que é 15 mais 5? É o dobro de 10. Então, obviamente, 7 mais 13 é igual a 15 mais 5, concorda? 15 mais 5, 20. 7 mais 13, 20. 12 mais 8, 20. 8 mais 18, 20. Certo? Concorda com isso? Que a soma é sempre o dobro que está no meio? Agora, presta atenção. O que aconteceria se eu tentasse usar isso aqui? Dá para usar, tá? Mas se eu tentasse usar nesse ponto aqui, igualando essa soma com essa soma. Olha o que ia acontecer. 2x menos 9 mais 9 é igual a 2x menos 7 mais 7. Isso está perfeitamente correto, não está? Isso aqui não está perfeitamente correto? Está perfeitamente correto. Acontece que se eu for resolver isso, olha o que vai acontecer. Vai ficar 2x igual a 2x, o que é óbvio. 2x é o dobro de um número, é igual ao dobro de um número. Concorda que o dobro de um número é igual ao dobro de um número? Eu cheguei numa identidade. Entendeu? Isso é uma identidade. Certo? Isso pode acontecer. Isso é muito comum. Quando você começa a ficar um cara muito bom em contas, muito bom em matemática, você faz isso, tá? E acontece isso sempre, tá? Na minha vida, eu vou testando e acontece isso toda hora. Toda hora acontece de aparecer uma identidade. Sabe o que isso é um sinal? O sinal que você está fazendo, que nesse ponto você está certo, tá? Se der uma identidade, o que você fez está certo, né? É muito comum dar uma identidade. E assim, isso aparece com muita frequência na matemática, tá? Acontece com muita frequência, certo? Eu acho que eu expliquei meio confuso aqui, mas deixa eu tentar explicar de novo, porque eu vi que tem gente que ficou perdido. Vamos lá. Eu vou fazer de um jeito mais, acho que mais organizado, certo? Deixa eu deixar aquela parte ali, que eu quero chegar até aquela parte ali. Eu vou botar a letra nesses pontos aqui. Ó, vamos lá. Vamos fazer de uma forma mais organizada. Chamo de A, B, C, D, E. Você fez na prova, ficou bagunçado, fez isso. Então, vamos lá. Maria, mas é o seguinte, você está em que série, Maria? Você está em que série? Tá. Maria, presta atenção numa coisa. Ó, presta atenção na pergunta. Vamos falar um número bem pequenininho. 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é a média... Presta atenção, pessoal, deixa eu explicar para Maria. Ó, qual que é a média de 2 e 4, Maria? Qual que é a média de 2 e 4? Maria, isso tem que ter entendido. A média é o quê? É 2 mais 4 dividido por 2. Entende que isso é a média de 2 e 4? Qual que é a média de 2 e 4? É 3. Certo? Maria, responde então para mim. Qual que é a média de 2 e 4? Todo mundo acompanha o raciocínio. Todo mundo acompanha o raciocínio. Calma, Iago. Você está indo longe. 3. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, Maria. 2 e 3... 2 e que número tem média 3? 2 e que número tem média 3? 4, né? Eu não posso fazer 2 mais 3 dividido por 2. Posso? Eu estou perguntando, 2 e o quê? 2 e o quê tem média 4? Percebe que a pergunta é diferente? Muitos alunos confundem isso, tá? Quando eu vou dar aula, eu quero que todo mundo preste atenção nisso, porque mesmo cara tipo um Eric, aí, que é medalhista de ouro do BMEP, na hora que for explicar para alguém que tem dificuldade de matemática,
vocês vão reparar que as pessoas talvez tenham dificuldade aqui. Ó. Aqui eu tenho o número 8 e 3. É uma pirâmide mágica. O número que eu vou colocar acima é 8 mais 3, 11. Certo? Certo? Deu para entender? Tem uns 10 medalhistas de ouro aqui. 11. Aí, e se eu colocasse aqui 11? Que número que eu ia colocar aqui? Mas não é conta demais? 8 mais 11 é 19. Por que não é 19 aqui? Por que eu não vou pôr 19? Porque tá somando o 8 mais o que dá 11. Isso. Vocês percebem que é diferente? É diferente somar 8 com 11, tá? Se fosse 8 e 11 ali, que eu ia somar o 8 mais 11 e ia pôr os 19. É diferente se eu tivesse um 11 ali em cima. É um pensamento inverso, tá? Então tem muita gente que se bagunça nisso. Então vamos fazer direitinho o raciocínio que eu tinha feito. Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vamos lá. Vocês concordam que o E, 7 mais o E é 2x? Esse mais esse é o dobro daquele. Então você concorda que o E é 2x mais 7? Você concorda que o Menos 9... 7, não? Hã? Menos 7. Obrigado. Você concorda que o 9 mais o C é o 2x? Então, o C é 2x menos 9. Concorda? Agora, eu vou calcular o... Peraí, faltou um. Não faltou não. Agora, vamos calcular o B. O B. O B, eu posso calcular o B de duas formas, certo? Não, vou calcular o A primeiro. A mais 20 é igual a 2x. Então, o A é igual a 2x menos 20. Entenderam o que eu fiz aqui? Ficou mais limpo e mais organizado. Tá? Ficou mais limpo e mais organizado. Agora, vamos calcular o B de duas maneiras. Sabe por que eu me baguncei? Vocês ficavam conversando paralelo aí, isso me atrapalha um pouco. Tenta evitar conversar paralelo no chat. Me chama no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Tá? Então, vamos calcular o B de duas maneiras. O B pode ser calculado como A mais B igual a 14. Ou eu posso calcular o B mais 20 igual a 2C. Concorda que eu posso calcular dessas duas maneiras o B? Então, o B é 14 menos A. E o B é 2C menos 20. Depois eu vou igualar os dois. Então, B é 14 menos 2x menos 20. E o B é igual a 2 vezes o C, que é 2x menos 9, menos 20. Então, o B é igual a 14 menos 2x mais 20. O B é igual a 34 menos 2x, por um lado. Por outro lado, o B é igual a 4x menos 18 menos 20. O B é igual a 4x menos 38. Igualando essas duas coisas, eu tenho essa equação aqui. Tá certo? Agora acho que ficou mais organizado, não ficou? Ficou mais organizado, tá? É claro que na hora você não pensa em ficar tão organizado, certo? Ok? Gostei da organização. Já fiz isso várias vezes na aula. Acho que nunca organizei. Eu nunca fiz isso. Eu sempre faço na lousa. Eu desenho e faço na lousa. Na lousa, você faz o quadrado bem grandão e vai colocando as contas dentro do quadrado. Então fica mais fácil de você explicar, tá? Eu tô gostando de fazer aqui. Eu não sou tão fã da lousa, não, tá?
Eu gosto da lousa porque tá perto das pessoas, só disso. Eu ia falar uma coisa para vocês, me deu branco de novo. Esqueci, tá? Pessoal, vou responder dúvidas que fizeram aleatórias durante a aula. Não sei se tem alguém novo aqui. As aulas... eu já testei todos os aplicativos. O único que dá para usar é o Edge, tá? O único aplicativo que você consegue usar chama o Edge. Já tentei tudo. Safari, Opera. Por que só dá para usar o Edge? Que é o único lugar que você entra na internet e escreve ao mesmo tempo. Dá para você usar o Opera se você instalar um aplicativo que trava o tempo inteiro, tá? Dá para usar o Mozilla também, usando todo jeito. Não, o único lugar que dá para usar para dar uma boa aula é o Edge. Confia em mim, só confia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Gabriel, tem vários aplicativos excelentes. O problema é que não dá para entrar na internet com eles, tá? E outra coisa, eu salvo em PDF. Então, para fazer direto em PDF é mais legal, tá? Então, eu acho que eu nunca vi ninguém fazer igual eu faço. Tem um PDF, escreve no próprio PDF, no próprio navegador, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, tá? Quando que eu dou aula para o BMEP? Todas as terças, quintas, quartas e sextas. Quinta é o torneio Meninos da Matemática, tá? Pode vir sempre, é livre, tá? Como é que você vê o calendário? No site do Podemos. Você vai lá e digita Podemos. Espera aí que eu não terminei essa questão ainda. Podemos.mate.br. Tudo que a gente faz é de graça. Vai ficar salvo. Eu tenho todos os PDFs salvos. Se vocês quiserem, eu posso mandar por WhatsApp, tá? Mas aí tem que me pedir depois. Tá vendo? Aqui é tudo que o Podemos faz. E aí, para saber das aulas, tá aqui, ó. Cronograma das aulas. Nesse lugarzinho aqui. E um jeito mais básico, ó. Por exemplo, para entrar nas aulas, é só clicar aqui, ó. Curso preparatório para o BMEP. Você clica, e não sei se vocês estão enxergando lá embaixo umas letrinhas, já vai direto, tá? Então, depois da aula, você vê muitas oportunidades que a gente tem. O Podemos funciona, tá? Tem vários alunos medalhistas de ouro pelo Podemos. Aqui são as Olimpíadas Regionais que eu falei para vocês. Não está atualizado, tá? Eu vou atualizar hoje, se eu conseguir, certo? Então, pessoal, se vocês quiserem também ver o que o Podemos já fez, eu vou ter um blog. Clica no blog, aí vocês vão ver como é que era o Podemos presencial. Pode, claro que pode participar, deve participar das aulas do TM2. Eu até coloquei menino também entra. Então, o Podemos, tá? Se você clicar aqui no institucional, você vai ver como funciona, tá? Os nossos resultados são absolutamente impressionantes, certo? Então, eu desconheço o programa de escola pública que faz o resultado do Podemos. O Bruno Figueiredo acho que não está aí, ó, não está presente, ó, os nossos resultados. Mas o Bruno Figueiredo, assistindo, ele veio na aula passada, assistindo nossas aulas, ficou em 6º lugar do Brasil na UBMEP, na aula presencial. Eu, na aula presencial, consegui 5 medalhas de ouro, pessoal. Na aula presencial, eu consegui 5 medalhas de ouro. 6º do Brasil. 5. Mas presencial, Jéssica. Presencial, eu consegui 5 medalhas de ouro. 25 medalhas. Não, aquele, esse aqui é o Felipe, ó. Esse aqui é o Felipe. São alunos presenciais, meu. Esse aqui é o Podemos presencial. A gente ia... olha na Olimpíada Unicamp. O nosso único... Não fica com depressão. Você está fazendo essa aula, você vai conseguir, ô Maria. Só contar com a gente. Podemos é um projeto. Eu vou falar um negócio para vocês que é um negócio presunçoso. Eu acredito que mais da metade das medalhas do estado de Alagoas de ouro sejam provavelmente do Podemos. Eu estou apostando nessa. Que mais da metade das medalhas de ouro de Alagoas, do estado de Alagoas, vão ser alunos do Podemos. Eu estou falando isso porque eu já apostava. Minas Gerais, eu tenho 5 medalhas. Pode olhar lá, Muzambinho, Botelhos e o outro é de Guaxupé. Então, aqui tem, olha os resultados. Tá vendo? O Tiago Labanca foi medalhista de ouro da UBMEP 2 vezes, medalhista de ouro da OMU presencial, tá?
o online eu acho que pode ser melhor do que o presencial. Tem tanta gente boa. Olha, olha, tenta ficar um pouquinho mais, Maria. Olha uma coisa importante. O Eric está aqui, ele é bom, né? O Eric é um cara que já era bom, já era medalhista de ouro. E o Rafael e o Lucas Ramos também já era medalhista de ouro. Cada um deles foi o primeiro colocado da Olimpíada Cajazeira de Matemática. O primeiro lugar. O primeiro lugar da Olimpíada Cajazeira foi o Eric. O primeiro lugar da Olimpíada Cajazeira do outro nível foi o Lucas Ramos. Os dois. Mas olha, aí eu dei uma aula para a Olimpíada Cajazeira, tinha 8 alunos da região. 8 alunos da região. O primeiro de cada nível estava na aula. A maior nota do Brasil, certo? O maior nota do Brasil, eu já respondo, mas a maior nota do Brasil na Mandacaru foi da Sara, que estava presente na outra aula. Hoje ela não deve ter vindo por algum motivo. Ela vem sempre. A maior nota do Brasil na Mandacaru de um nível foi a Sara, e na outra aula, foi o Rafael. 2 alunos que participam das aulas nossas. Então, pessoal, olha, você tá aí, Sara? Aí, ó. Tá vendo a Sara Eduarda? Sara Eduarda foi a maior nota do Brasil na Olimpíada Mandacaru. A maior nota do Brasil. Certo? 28 mil inscritos. A Sara tirou a maior nota. E ela recebeu o troféu. O Rafael Joaquim também, que participa do projeto. Ela recebeu o troféu da Mandacaru. E sabe o que é impressionante? Vocês já olharam a Mandacaru? Tem 21 alunos que participam das minhas aulas ativamente, que ganharam medalha. 21 alunos ganharam medalha. O irmão da Sara ganhou medalha de ouro. Então, pessoal, eu acredito que a gente não tem nenhum mérito com a Sara, tem nenhum mérito com o Eric, mas talvez se ajudar um pouquinho, pelo menos a motivar, né? O resultado é impressionante, certo? Então, vamos lá. Não, concorrente não. Eu acho o seguinte, não tem a história que uma laranja podre contamina todas as outras laranjas? Uma laranja saudável também contamina. Qualidade gera qualidade. Eu acho que conviver com pessoas boas faz você ficar melhor, tá? E eu falo para vocês, nessa aula da UBMEP, a gente vai ter, no mínimo, 10 medalhistas de ouro. Eu garanto. Vai ter, no mínimo, 10 medalhistas de ouro. Vai ser todo mundo. Mínimo. Então, e eu acredito que a gente vai ter um total de medalhas beirando 40. Tá? Eu estou falando, vai acontecer isso. E assim, é claro que na UBMEP, né? Na UBMEP. Não sei, Gustavo, talvez. Você é fora de base de muito bom também, certo? Aí eu quero falar para vocês. Por que isso funciona? Por uma série de fatores, não é por competência. Eu, por exemplo, tem gente entrando na sala errada. Peraí. Renan, você entrou na sala errada, é outra. É no outro link. Então, tem uma série de fatores, tá? Não, dou esperança demais, sim, Eric. Tem uma série de fatores que ajuda essa aula nossa a funcionar. Sabe que eu reparei uma coisa? Eu não sou tão bom assim em matemática, tá? Vocês viram na aula da OPMD, eu consegui fazer as 10 primeiras questões. O resto eu não consigo. Eu me engano, eu me embanano. Eu não sei tudo de matemática. Mas sabe qual que é uma vantagem, assim, contando papo, que eu acho que eu tenho? Que esses caras que dão aula de cursinho não têm? Eu estou há 30 anos dando aula na escola pública. 30 anos não, 26, por aí. Estou dando aula na escola pública para aluno que tem dificuldade em matemática. Isso vai fazer... E eu estudo esses 36 anos, eu reflito. E quase todo o meu tempo é no ensino fundamental e médio. Então, minha experiência é 80% no ensino fundamental. Então, isso te vai fazendo você ter didática. Vai sabendo a ordem que você vai falar. Qualquer assunto do ensino fundamental que você me falar, eu sei a ordem certinha de ensinar. Tá? Então, depois eu falo, Renan, qualquer assunto, tá?
do ensino fundamental, eu consigo explicar seguindo a thread, sem dar spoiler, em ordem. Vocês vêem as aulas do 89. Vai ter outra, Thiago. Você ainda vai ser medalhista de ouro na Cearense e vai fazer ao BM. Agora vamos ver essa questão aqui. Explique por que em qualquer quadrado médio mágico a soma dos números é sempre um múltiplo de 9. Se eu somar todos os números de um quadrado médio mágico, a soma é um múltiplo de 9. Por quê? Por que que a soma de todos esses números é o múltiplo de 9? Vamos pensar o seguinte. Ajuda. Isso, Jaime, ótima ideia. Vou fazer melhor, Jaime. Vou chamar de A, B, C, D, E, F, G, H e X. Certo? Felipe. O Felipe falou, a soma de todos eles é 9 vezes o termo central? Mas eu quero provar por que a soma é múltiplo de 9. Então eu quero provar uma coisa mais fraca do que isso que você falou. Você falou uma coisa... se você provar isso, você já provou isso. Isso aqui é consequência, certo? É corolário, como fala em matemática. Se a soma de todos os números é 9 vezes o número central, obviamente é múltiplo de 9, tá? Mas a gente vai provar que é múltiplo de 9 como? Você concorda que A mais H é 2x? Concorda que A mais H é 2x? Se eu somar o A com H, vai dar 2x? Concorda? Da mesma forma, B mais G é 2x. Da mesma forma, C mais F é 2x. Exatamente, Iago. Da mesma forma, D mais E é igual a 2x. Ora, meus amigos, eu não posso somar tudo isso aqui? Eu vou somar que x é igual a x. Eu vou somar tudo isso aqui. No primeiro membro, eu vou ter A mais B. A adição é associativa, né? Então, eu posso mudar a ordem do jeito que eu quiser. A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais H mais X é igual 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1, 9x. Então, perfeito. Está aprovado. 9x é múltiplo de 9. 9x é múltiplo de 9, obviamente, né? 9 vezes um número. 9x é múltiplo de 9. Provei. Quando eu provo, eu faço um quadradinho e coloro para dizer que eu provei que. Entenderam a prova que eu fiz aí? Entenderam a prova? Não, o X é uma letra qualquer, Ing. Eu posso colocar... por que o X sozinho? Você concorda que X é igual a X? X é igual a X. Não, mas não Por que eu tenho que pôr o X aqui? Porque eu não quero somar todos, Ingrid. Então eu tenho que somar todos. Então eu tenho que somar o X também. E o X é igual a quanto? X é igual a 1x. Certo? Também, né, Carlos? Se eu não colocar o X, eu não tenho a soma de todos os números. E nem tem soma 9. Tá? Eu quero provar que é um múltiplo de 9. Eu acho que é bom escrever somei todas as equações. Eu achei um canal hoje de um cara que resolve questão de vestibular. O cara é espetacular. Ele escreve a resolução de todas as questões de marcar X e ele escreve com uma fluência. Eu vou ver se eu acho o nome do cara. Olha, eu tenho que tirar o chapéu, que eu achei... para vestibular. Só que se você prestar atenção na resolução dele, vou até falar para vocês, porque se alguém conhecer esse cara, eu quero parabenizar ele, porque eu achei muito bom.
Como é que eu acho meu histórico do YouTube? Vai na parte de biblioteca. Biblioteca, né? Mas é biblioteca. Lado superior esquerdo tem 3 tracinhos. Você clica. Não, é que eu estou tentando olhar no celular. Vou mostrar que é um cara. Eu acho que compensa eu atrasar um pouco aqui só para mostrar para vocês, tá? Porque eu não estou vendo o chat, tá? Só para eu poder olhar aqui. É um canal. Tenta assistir alguns vídeos, vocês vão ver como o cara escreve bem. É assim. E olha que eu eu sou bem rigoroso, tá? Não sou de elogiar ninguém, não. Quem sabe eu sou bem rigoroso. Eu elogio se merece. Agora, aluno, eu elogio também. Só que a minha elogio nunca é mentira, tá? Eu elogio quando é verdade. Se não for verdade, eu não vou criticar também. É um cara chamado Professor Joaquim Oliveira. Vocês conhecem? Ele tem 184 inscritos. 184 inscritos. O vídeo dele é espetacular. Professor Joaquim Oliveira. Ele tem... tem 1% do que eu tenho? Não. Mais um pouco. É 4% que eu tenho. Mas ele explica muito bem, tá? Então... Como é que é, Joaquim? Professor Joaquim Oliveira, tá? Depois eu mando o link. Eu achei muito bom, tá? Ele tem, acho que, pouquinho vídeo lá, mas é muito bom, certo? Não, por que eu fiz o quadradinho? Porque eu provei uma coisa, tá? Só para fechar a demonstração. Tem gente que escreve assim, CQD, tá? Eu acho feio, certo? Mas pode. CQD é como queríamos demonstrar. Eu acho feio porque eu acho que não chega a ser uma demonstração, tá? Vou dar um exemplo. Bem simples. Não vou dar exemplo, não vou perder muito tempo aqui, certo? Você pode até fazer um oclinho, tudo, mas usar um padrão. Essa questão aqui caiu em todos os níveis, 1, 2 e 3, tá? Essa questão, ela é muito boa. Ela é muito boa. Tanto que ela caiu no nível 1, 2 e 3, tá? Joãozinho pinta anéis encaixados. Cada um deles dividido em 6 partes. No primeiro anel, o menor deles, Joãozinho pinta de cinza algumas partes à sua escolha. Do segundo anel em diante, ele pinta de cinza somente as partes em contato com 2 partes de cores diferentes do anel anterior. Então, deu para entender? O primeiro anel, ele pinta do jeito que ele quiser. Ele pinta, deu na telha dele, ele pintou, certo? Aí, a partir desse nível, ele só vai pintar o anel se ele tiver em contato com cores diferentes, certo? Preto, branco, pinta. Esse também, tem um preto e um branco. Esse também, tem um preto e um branco. Esse também, tem um preto e um branco. Esse eu não vou pintar, porque tem 2... Esses 2, ó, tem 2 brancos aqui, e aqui tem 2 brancos aqui. Entenderam a regra? Tá? Então, vamos lá. Todo mundo que fez o BMAP 2016 fez esse, caiu em todos os níveis. Olha aqui. Essa eu vou pintar. Por quê? Porque tem um preto e um branco. E essa aqui também eu vou pintar. Nota que como esses 4 aqui estão em ordem, ó, esses 4 aqui estão em ordem, eu não vou pintar nenhum desses, porque eles estão no meio. Eu só vou pintar quando eu tiver a divisa de um preto com branco, certo? Ok? Então, eu vou pintar só esses 2. Agora, aqui eu vou pintar esse. E eu vou pintar esse. E aqui eu vou pintar esse. E eu vou pintar esse aqui. Certo? Deu para entender a regra? Conseguiram entender a regra? Então, vamos lá. Como eu tenho 4 seguidos, eu só vou pintar esse e esse aqui. Uma questão meio fora do padrão, né? Fora do padrão. Então, eu estou achando que está ficando muito feio ver o desenho, mas eu acho que entender, vocês estão entendendo. Joãozinho pintou o primeiro anel conforme a figura abaixo. Continue o trabalho do Joãozinho, pintando na mesma figura o segundo e o terceiro anel. Concorda que é só uma questão para ver se você entendeu a regra? Concorda? Não dá para errar. Só se você não tiver entendido o que é para fazer. Então, olha aqui. Vou pintar esse daqui.
Vou pintar esse daqui. É ruim pintar aqui na coisa. Vou pintar esse daqui. Parece que eu vou pintar tudo. Não, aqui não vai pintar, né? Aqui não vai pintar porque tem 2 pretos. Quando tem 2 pretos, eu não pinto. Tá? Vou pintar aqui. Tá certo, pessoal? Fiz corretamente ou não? Sim. Sim. Geralmente a questão 1 é essa pegada, tá? Você vai fazer assim. Agora aqui também, ó, eu vou pintar aqui e aqui. Certo? Aqui também eu vou pintar. Aqui não, né? Nem aqui. E ó, aqui eu vou pintar. É só isso. Certo? Então, essa eu acho que não precisa justificar, tá? Mas assim, pelo sim, pelo não, enche linguiça. Certo? Dica do Otávio. Enche linguiça na dúvida. Tá? Mas eu acredito que não precisa, porque é só uma questão de reconhecimento. Mas, ó, resposta injustificativa não serão consideradas. Ele se repete isso em todas as coisas. As pessoas não leem. Já notei que as pessoas não leem. A falta de leitura te ferra, tá? Leia. Eu posto as coisas no grupo, a pessoa pergunta o que eu acabei de falar. Eu falo assim, olha, tem que fazer tal coisa até amanhã. Até que dia? A pessoa embaixo, certo? Então, tem umas coisas que eu não sei. Hã? Jaime, talvez, certo? Na figura abaixo, pinte as partes do primeiro anel de forma que o segundo anel fique todo pintado de cinza. Você concorda que eu tenho que ter uma branca e uma preta para eu colocar assim? Ah, o Bruno estava na aula, acabou de sair, ó. O Bruno, aquele que eu falei que ficou em primeiro lugar no estado de Minas, sexto do país, estava na aula, acabou de sair. Ele não se identificou aí, ou se identificou, eu não vi, mas ele estava, aquele que eu falei do primeiro lugar no estado. Ele estava assim. Vou só anotar, porque. Ok? Eu não entendi a pergunta da Sara. Agora veja. O que eu tenho que fazer então? Pintar um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. Concorda comigo? Que eu tenho que pintar um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não? Sim. Concorda que para uma camada ficar totalmente pintada, essa vai ser uma regra única? Sempre vai ter que intercalar? O único jeito de fazer isso é se eu tiver uma camada com uma quantidade par de elementos. Senão, nunca vai pintar tudo. Se eu tiver uma quantidade ímpar de elementos, não vai ter como pintar tudo. Certo? Olha aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É par. Então, poderia fazer outra camada assim. Certo? Então, explique por que, independente de como o Joãozinho pintar o anel, os demais anéis sempre terão uma quantidade par pintadas de cinza. Tá, não matou, não. Não matou, não, porque, olha, matou a D, certo, Iago? Então, veja. Por que que, se eu, independente do jeito que eu pintar, vai ter uma quantidade par? A gente tem que analisar caso a caso, tá? Iago, mas valeu a coisa. Vamos analisar caso a caso. Você tem que desenhar esses anéis de cebola, caso a caso, tá? Os anéis de cebola, deu uma vontade de comer anel de cebola. Não sei se vocês gostam. Ih, meu Deus, eu devia ter. Eu não sei se tem como fazer olhando todos os casos, não. Acho que não, Eric. Acho que tem que fazer olhando todos, tem que fazer desenhando todos os casos. Só que eu não estava querendo desenhar tudo, não. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus, eu vou ter que desenhar tudo. É difícil demais desenhar isso aqui. Uma, duas. Olha que chato, que tédio.
É porque não dá. São muitas, Arthur. Poderia usar as figuras que já tem. Não, eu tenho que justificar todos os casos, tá? Então, eu tenho que justificar todos os casos e ver o que acontece. Pessoal, vou fazer uma coisa, tá? Eu vou usar uma outra figura e vou apagando. Certo? Fica aí, Sabrina. Vai não. O que vai ser de mim sem você aqui na aula? Samara. Pessoal, tem que desenhar todos os casos, tá? É Samara. Samara do Poço. Então, vamos lá. Vamos pegar esse caso e vamos mostrar aqui, tá? Esquece o que está pintado. A primeira possibilidade é pintar uma casinha só. Concorda que se eu pintar uma, eu vou ter que ficar... sim, mas eu falei, pessoal, na hora da inscrição, que a aula sempre vai até 22h15. Então, se organizem para sempre ficar até 22h15. Vocês sabem disso, que é o horário que eu tenho. Então, tenta se organizar sempre para ficar até 22h15. Porque, senão, vocês vão perdendo um pedaço. Tá? Então, vocês precisam se organizar nesse sentido. É importante. Tá? Então, veja. Se eu pintar uma casa aqui, você concorda que eu vou ter duas? Independente de qual eu pintar? Então, se eu pintar um anel, já sei um jeito de justificar, tá? Então, primeira roda. Primeira, como é que chama? Primeiro anel. Primeiro anel. Se eu pintar um, você concorda que eu vou ter dois anéis pintados? Se eu pintar um aqui, eu vou ter dois anéis pintados? Se eu pintar zero, eu não vou ter nenhum, né? Vamos colocar zero. Certo? Aqui é o número de anéis pintados. Número de anéis pintados. Certo? Eu acho que pode fazer assim, tá? Agora, e se eu pintar dois? Tem dois casos, certo? Concorda que se eu pintar dois, pode ser um do lado do outro ou separado? Se for um do lado do outro, eu vou pintar dois. Concorda? Se eu colocar um do lado do outro, eu vou pintar dois? Concorda? Se eu pintar um do lado do outro, eu vou ter dois? Sim. Se eu pintar um separado do outro, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, se eu pintar duas, como é que chama? Casas, eu vou ter necessariamente 4 pintados. Tá? Agora, e se eu pintar 3? Tem duas possibilidades. Não, 3. Eu posso ter os 3 juntos. Se eu pintar os 3 juntos, independente de onde eu colocar, eu vou ter duas casas pintadas, concorda? Peraí. Essa e essa, concorda? Aham. Essa e essa aqui. São as casas de fronteira. São duas. Se eu pintar 3, eu vou ter duas. Mas se eu pintar 3, eu acho difícil justificar essa questão. Mas se eu pintar duas questões, essa e uma separada, você concorda que eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas pintadas? Não, 2 separados é 4 mesmo, Breno. Ó, Breno. Depois eu volto nesse do Breno, tá? Que bom que você tá aí, Breno. Mas vamos lá. Agora, eu poderia também pôr os 3 separados. Nesse caso, você concorda que ficariam 6 pintados? Concorda comigo? Breno, se for 2 separados, são 3, ó. Você pode pintar esse. Peraí. Não selecionei o pincel, quero escrever como. Pode ser esse, ou esse. Certo? Tá?
Depois você me fala, Arthur, a resolução da UBMAP, eles fazem uma tabelinha. Eles fazem tabelinha na resolução do UBMAP. Tá? Então, se eu pintar 3 anéis, eu vou ter 6 casos. E se eu pintar 4 anéis? Vamos continuar a tabela aqui. Se eu pintar 4 anéis, 4 anéis não, 4 casinhas. Se as 4 casinhas for juntas, concorda que eu vou ter 2 pintadas? Concorda? Agora, vamos separar uma delas só. Uma delas. Se eu separar uma delas, eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas pintadas. Concorda? Agora, e se eu tiver 2 a 2? Se eu tiver 2 de um lado e 2 do outro. Se eu tiver essas 2 e essas 2. Eu vou ter essa pintada, essa pintada, essa pintada e essa pintada. Então, vou ter 4 também. Tá? Então, beleza. Agora, se tiver 5 pintadas, as 5 só dá para escrever de uma maneira, né? Eu pinto tudo menos a última. Nesse caso, só essas 2 vão ficar pintadas. Se eu tiver 6 pintadas, não vai pintar nada, né? Se eu tiver 6 pintadas, acabou a festa. Se eu tiver 6 pintadas, acabou a festa. Vocês notaram que em todos os casos é par? Não sei se tem jeito de explicar diferente. Alguém sabe? Se tem jeito, a resposta do BMAP faz isso. Testa todas as possibilidades e mostra que sempre é par. Tá? Não sei se tem não, viu, Jéssico? Isso aqui chama demonstração por exaustão. Não é porque cansa a gente, é que eu analiso todos os casos. Tá? Exaustão porque deixa a gente exausto. Não. Demonstração por exaustão é que analisa. Eu acho que pode, certo? Eu acho que muita gente não entendeu nada, tá? Eu acredito que pode resolver só com a tabela, Lívia, certo? Eu acho que pode, tá? Eu acho que a explicação minha ficou ruim. A minha explicação às vezes é ruim, tá? Tem dia que você não tá bem, tem dia que você faz umas meleca. Oi, Raíssa. Então, na UBMAP tem que falar o porquê. Note, sim, Raíssa. Raíssa, note que todos os valores do segundo anel são pares. Claro que aqui tem um problema. E os demais casos? Tá? E as demais casas? Tem um problema. Aqui eu mostrei que a próxima casa tem uma quantidade par. E as seguintes? Não sei, Raíssa. Não sei. Vamos checar a resposta oficial? Vamos lá. Vamos no site, onde eu vejo a resposta oficial. Eu assisti hoje o vídeo oficial do BMAP. Vamos lá. O BMAP, não sei se vocês viram, o certificado SSL dele está vencido. Vocês viram isso? O certificado da BMAP está vencido? Está como não seguro? Eu acho que aconteceu alguma coisa. É perigoso para eles, né? Entendeu? É perigoso para eles. Para nós, eu acho que não tem tanto perigo, não. Bom, não sei. Eu sou ignorante de segurança. Aí, vamos lá. Vamos pegar nível 2. Tem todos os níveis. Aí, pessoal, como é que vocês sabem o que a UBMAP faz para explicar? Vem aqui e Não, espera aí que eu tenho que fazer uma gambiarra aqui. Tem que clicar, copiar o link e abrir em outra e abrir nessa janela. Certo? Tá vendo a Carol, o exercício da Carol? Tá vendo o exercício do Gustavo? Tá aqui. Tem sempre uma professora e um professor explicando, certo? Então, sempre tem uns caras, tem uns que explicam muito bem. Então, daí tem essa questão daqui. É o Gilberto Gil do Cefete do Rio de Janeiro. Gilberto Gil.
Ele deve cantar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não, não é esse não. Mas por que o desenho tá errado? Certo? Pessoal, travou aí? Travou? Eu acho que travou. Tudo certo. Pessoal. Tô achando que travou o outro computador. Deu uma Eu acho que travadinha, mas estão- voltou já, professor. Eu acho que... Hã? Deu uma travadinha, mas já voltou. Já destravou. Daí é o seguinte, olha aí o Caboclo explicando. Assiste o vídeo, vale a pena, ele explica direitinho. Olha a tabelinha, Rita, lá no fundo. Aí a solução em PDF está aqui. Tá? Solução em PDF está aqui. Aí você vai lá e lê a solução. Eu acho que não é uma leitura muito palatável. Olha o jeito que eles explicam, tá? Mas dá para ler. Não é gostoso de ler igual Harry Potter, a Pedra Filosofal, mas você pode ler, tá? Olha a resolução deles aqui. Olha que legal que eles fazem. Tem umas coisas que eles fazem que são super bacaninha. Olha ali. Então, vale a pena ler a resolução. Olha a solução do item C. Solução 1. Analisou caso por caso, Raíssa. A 2,6, 64, tem 64 possibilidades, tá? Só bronze, Felipe, tá? Então, tem 64 possibilidades. Aí ele analisa todas, olha aqui. E aí ele explica, e tem uma segunda maneira de explicar. Eu não sei, sinceramente. Olha o tamanho da explicação aqui da letra C. Dá uma olhada, Raíssa. Eu acredito que ninguém vai escrever uma coisa tão longa. É muito difícil de explicar isso, olha. Solução 2, olha o tamanho da solução. E é uma solução 3 também. Tá? Eu acho que vocês deveriam dar uma lida nesse texto aqui. Olha ali. Não, você acha que não ia caber na prova? Eu tenho certeza que não ia caber na prova. Tá? Ô, professor, Ah, um anel isolado, ele sempre vai pintar mais 2 anéis, certo? sim, Os anéis juntos, só pensando nos juntos, eles sempre vão pintar os da ponta, certo? E certo. sempre vai ser 2. Perfeito. Então isso não se repete? Sim, Então é só explicar isso, não? eu acho que é. Eu acho Pô, que a tua explicação é exata. Ó, a tua explicação é exatamente essa solução 3. Depois dá uma lida na solução 3. O que você falou aí, claro, precisaria elaborar o negócio, teria que... Certo? Isso aqui está parecendo o Ulisses do James Joyce. Pode falar, Breno. Pessoal, a voz... quando eu ouço a voz de todo mundo, eu acho voz bonita. Porque a gente não conhece as pessoas pela cara, né? A pessoa fala, tem uns que tem voz locutora e tal. Sol? Solução. Tá. É o seguinte, você tem várias possibilidades, né? Você tem 3 casas juntas, separadas e tal. Independente do que você tiver, olha aqui, você sempre vai ter um lugar que faz a divisa, concorda? Ó, deixa eu tentar explicar dele de uma forma mais coisada. Ó, presta atenção. Raíssa, eu acho que a resposta não tá boa, tá? Tem responsabilidade de responder para a Raíssa, que a Raíssa eu sei que tem um monte aí de medalha nas Olimpíadas Regional, participa bastante. Então, veja. Então, eu dou uma resposta, às vezes, com todo mundo, né? Tô falando isso, mas todo mundo é a mesma coisa. Ó, presta atenção. Sempre que eu tiver, eu vou ter 2 juntos, certo? 2 casas juntas, ou casas separadas. Certo? Vamos pôr aqui. Vamos pôr mais junto aqui. Você concorda que toda vez que eu tenho uma fileirona junta, eu acho que foi isso que o Arthur quis dizer. Se eu tiver uma fileirona junta, tá? Eu vou gerar uma casa colorida no começo e no fim
dessa coluna. Certo? Entenderam o que eu falei? Eu tenho um monte de coisas. Então, uma em cima, uma no começo e uma no fim. Concorda? Que é uma no começo e uma no fim? Aham. Se eu tiver uma, é a mesma coisa. Eu vou ter uma no começo e uma no fim. Certo? Em qualquer circunstância, cada grupo de peças vão gerar dois. Olha aqui. Vamos olhar lá na figura. E eu acho que é isso que o Arthur quis dizer. Não sei se está certo. Então, veja, eu tenho uma aqui, ó. Eu fiz um par aqui para essa, sozinho. Essa sozinha, eu fiz outro par. Já para a próxima casa, isso daqui é um grupão. É um único grupo. Então, vai ser só dois aqui. Certo? É isso? É. Então, acho que essa explicação tua é 10 vezes melhor do que a que eu tinha explicado. Tá? Você sempre tem duas em seguida. Ou um grupo de coisas juntas. Então, você sempre vai ter um no começo e um no fim. Então, como tem começo e fim, é uma quantidade par. Muito melhor a explicação, Arthur. Quando vocês falaram a sol do Arthur e estavam falando da voz dele, eu falei que achei que era tonalidade de voz. Que tem dó, ré, mi, sol, não tem? A prova foi muito boa que eu estava fazendo a prova enquanto você estava explicando, aí eu gastei uma folha para essa C. Aí o Arthur mandou uma dessa aí que mata a questão em 2 linhas. Então, eu acho que o Arthur tá certo. Tá? Eu achei que o Arthur tá certo. É isso mesmo. Vocês entenderam? Você tem um pacotão aqui, dependendo do tamanho, você vai ter uma no começo, uma no fim. Se eu tiver uma só, eu tenho no começo e no fim. Então sempre vai ter um número par. Tá? E a letra D, explique por que, independente de como Joãozinho pintar o primeiro anel, nenhum anel a partir do terceiro será totalmente pintado de cinza. Por quê? Vamos lá. O terceiro anel, ó, esse é o primeiro anel, terceiro anel tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Qual é a única possibilidade das 6 casas ficarem todas pintadas? A única possibilidade é se eu intercalar, concorda? Sim. Se eu for alternando. Concorda? Só se for alternado. Então, para todas as casas ficar pintadas, vamos voltar naquela tabela que eu fiz. Para todas as casas ficar pintadas, mas isso aqui também é justificativa. Por que isso aqui também é justificativa? Essa justificativa aqui está correta. Por que essa justificativa está correta? Porque qualquer anel tem 6 casas, não é? Então, isso aqui também está correto. Porque o segundo anel vai estar nessa configuração nessa. Qual é a única possibilidade de ter 6? Esse intercalar, não é? Concorda com o que eu estou falando? Só que você concorda que nunca vai ter 3 anéis no terceiro anel? Pelo item A, pelo item C, vimos que o número de casas pintadas será sempre par. Mas, para que o anel fique totalmente pintado, é necessário intercalar as casas, concorda? Ou seja, eu preciso de exatamente 3 casas. Mais 3 é ímpar. Entenderam a explicação, pessoal?
Intercalar não é possível. Sempre tem 6 casas. Você precisa ter 3. Mas você nunca vai ter 3, então você não consegue fazer o próximo. Tá? Ah, gostei disso, Maria. A Maria tá pedindo para você digitar, Arthur. Se você conseguir digitar, eu acho que não é tão fácil escrever que o Arthur falou não, viu, Maria? Se o Arthur quiser digitar depois e mandar no grupo, se ele não conseguir fazer agora... Pessoal, eu tenho que fazer a última questão de 2015, que eu não fiz, tá? Que é essa questão aqui. Nossa, mas essa questão é muito chata. Não vou fazer ela agora, não. Vocês fizeram essa questão aqui? Fizeram essa questão aqui? Essa questão é fácil, professor. Não, é fácil, é só chato de explicar. É bem interessante. Para explicar ela, eu quero fazer um desafio para vocês. Não vou fazer ela hoje, não. Amanhã vai ter aula, amanhã é menos aula. Presta atenção, eu tenho um tabuleiro de xadrez. Tá? Eu tenho um tabuleiro de xadrez. Tenho um tabuleiro de xadrez. Certo? Eu quero cobrir um tabuleiro de xadrez, não é aquela questão, com dominó. Dessa forma aqui. Você concorda que eu consigo cobrir o tabuleiro de xadrez com dominó? Concorda? Que é só ir colocando os dominó aqui, eu consigo cobrir o tabuleiro de xadrez? Concorda? Aham. Agora eu vou fazer o seguinte desafio. Eu quero cobrir o tabuleiro de xadrez com dominó, mas você está proibido de cobrir essa casa aqui. É possível cobrir o tabuleiro inteiro tirando essa casa aqui? Não, porque vai ter uma quantidade ímpar de casas e os dominó têm quantidade dispar. Então não tem jeito, né? Paridade. E se eu tirar essa casa aqui, essas duas? Tem jeito de eu cobrir o tabuleiro? Ainda não. Como que não? Tem 32, tem 61 casas, por que eu não consigo cobrir o tabuleiro? Bom, se não me engano, eu acho que é por causa da cor, que uma é branca e a outra é preta. Não tem como fazer, não tem como encaixar. Você concorda que o tabuleiro de xadrez, se eu pintar de preto e branco, qualquer dominó que eu colocar vai pintar uma casa preta e uma branca? Concorda? Uma preta e uma branca. E aqui eu vou tirar uma casa, digamos, branca e uma casa branca. Então eu não vou conseguir completar porque tem uma casa de cada cor diferente. Então é impossível. Tá? É impossível cobrir um tabuleiro. O legal é você ficar tentando para ver que não vai dar certo. Tá? Ok? Então, se eu tirar duas casas brancas, não vai dar certo. Eu vou resolver aquela questão que eu não quero. Eu vou só interromper e recomeçar.